Eu sou a Verónica Benedito, tenho 22 anos e sou natural de Desconhados, do Patriarcado de Lisboa. Eu nasci no seio de uma família católica. Lembro-me quando era criança de ir à missa dominical, de ir à catequese. Lembro-me das noites em que a minha mãe me deitava e me fazia repetir a Salve Rainha vezes sem conta até a decorar, ou o missal na mesinha de cabeceira do meu pai. As conversas lá em casa sobre os cânticos que iriam escolher para o próximo domingo, ou as conversas sobre o Evangelho. E ainda assim, apesar de Deus ser uma palavra frequente lá em casa, não constava nos meus planos de criança vir a ser freira e estar onde estou hoje. Nos meus planos também não estava ser professora ou ser cabeleireira como as minhas amigas. O que eu queria mesmo ser era jogadora de futebol. E passava todos os meus tempos livres com uma bola colada aos pés, a imaginar-me num grande estádio, a marcar imensos golos e no final a receber uma medalha de ouro e de primeiro lugar. O meu primeiro contacto com a palavra vocação foi em 2010, quando a minha catequista me convidou a mim e a outras raparigas da catequese para participarem nos campos vocacionais, que agora se chamam Luzeiros, do Patriarcado de Lisboa. Eu fui juntamente com as minhas amigas e esses campos eram animados por alguns sacerdotes da Diocese e também por algumas irmãs de várias congregações, entre as quais a Aliança de Santa Maria. E esse foi o meu primeiro contacto com as irmãs. Para além do contacto com as irmãs e das irmãs não corresponderem à minha ideia pré-fabricada de freira, a irmãzinha que está sempre na capela a rezar de joelhos, sempre séria e muito velhinha, elas não correspondiam a essa ideia, mas também nesses campos me foi dito uma coisa que eu não conhecia, que Deus era próximo, que Deus me amava, que Deus tinha um projeto para mim e que eu poderia falar com Deus, que Deus era meu amigo. E isso foi novo na minha vida porque para mim o Deus era o Deus do domingo, o Deus da catequese, o Deus das orações da noite e não estava habituada a essa linguagem. Continuei a ir a esses campos vocacionais, a aprofundar o conhecimento de Deus, a aprofundar a vida de oração, a perceber o que é oração, quem é esse Deus que afinal me ama e que me quer bem. E em 2012 conheci uma irmã da Aliança de Santa Maria que me convidou para ir a um campo de férias da congregação. Eu não fui nesse ano, decidi que não ia e que me estava a envolver demasiado e então decidi esperar algum tempo. E no ano seguinte voltou a convidar-me e eu decidi ir. Nessa altura estava com muitas questões, porque durante os campos vocacionais levantavam-se essas questões de o que será que Deus quer para mim, qual será o projeto que Deus quer. E eu não sabia como responder, mas começava a perguntar-me, bom, se calhar Deus até pode querer que eu seja freira. E eu não estava bem habituada a essas questões, mas comecei a levantá-las e nesse ano de 2013 decidi ir a esse campo de férias da Aliança para perguntar a Deus, ok, afinal, o que é que tu queres de mim? Eu fui e nessa semana Deus não me apareceu, não tive nenhuma revelação, nem nenhuma aparição de Nossa Senhora, mas de alguma forma Deus respondeu-me. Eu lembro-me que as irmãs, logo no início do campo, perguntaram porquê é que vocês vêm a este campo de férias? Eu lembro-me de responder para procurar a minha vocação. E ao longo desse campo, olhando para as irmãs, ia vendo a alegria delas e perceber que elas tinham alguma coisa que a mim me faltava. Eu tinha namorado nesse ano, tinha sido convidada para fazer parte de uma equipa de futsal federado e ainda assim lembro-me de dizer a uma amiga minha, ok, isto está a correr bem, mas parece que me falta alguma coisa. E naquele campo
parecia que as irmãs tinham essa coisa que me faltava, tinham aquela alegria que me faltava, inquietava-me a forma como elas olhavam umas para as outras, inquietava-me a forma como eram divertidas, como jogavam connosco, mas também me inquietava a forma como rezavam, a forma como olhavam para o sacrário ou a forma como se ajoelhavam. E regressei a casa com uma promessa. Prometi a Jesus naquele campo entregar-lhe a minha vida toda, mas não disse a ninguém. Voltei a casa e lembro-me de, passado uns dias, a minha mãe falar comigo e ela me dizer que eu estava diferente, que há uma semana atrás estava a fazer greve de silêncio com o meu pai porque ele não me deixava ir jogar futsal e que naquele momento estava bem e que ela se perguntava: como é que tu agora me dizes que já não queres ir jogar futsal? Como é que tu agora me dizes que estás bem e que já não precisas de nada? E era mesmo assim que eu estava diferente, aquela semana mudou-me. Mas ao mesmo tempo que estava com uma grande alegria, porque era como se tivesse encontrado o tesouro e tudo me parecesse lixo comparado com aquele tesouro. Ao mesmo tempo que tinha essa grande alegria e esse grande fogo, tinha medos. Medo de que aquilo fosse tudo uma invenção da minha cabeça, medo que aquele fogo se apagasse, mas também medo de... e se aquilo for real? E se Deus me tiver a chamar para eu ser consagrada, como é que os meus pais vão reagir? Como é que vai ser? Eu não sei como é que isso se faz, eu não sei como é que se é freira. E então todas estas questões andavam na minha cabeça e começou também a surgir um grande medo. Medo do futuro, medo do que poderia vir, medo do que Deus poderia estar a pedir-me. E então comecei a falar com uma das irmãs. Não comecei logo por dizer-lhe que queria ser freira, mas comecei a perguntar-lhe coisas sobre a congregação, comecei a partilhar algumas coisas sobre a minha vida e a perguntar-lhe também o que fazer. Ela começou a dizer-me para rezar e então a partir daí comecei a rezar o terço, comecei também a ir ler os evangelhos do dia, no fundo a procurar os sinais de Deus na minha vida e no dia a dia. E depois de ter falado com ela e de perceber que sim, que Deus realmente me poderia estar a chamar a uma vida de especial consagração, comecei a ir alguns dias à casa de formação e a falar com a mestra de noviças, no fundo para perceber melhor qual é o carisma da congregação, qual é a sua espiritualidade, o que fazem as aliadas de Santa Maria, quem são, como surgiram. E em agosto de 2016, no dia 19, entreguei a minha vida a Deus, entrando no postulantado, no fundo para ser instrumento de Deus para a salvação da humanidade. Neste momento sou noviça de 2º ano e em setembro farei os meus primeiros votos.